Carta aos Romanos. Romanos 1. Eu, Paulo, sou servo de Cristo Jesus e fui chamado para ser apóstolo, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus. Esta boa nova já Deus a tinha prometido na Sagrada Escritura por meio dos seus profetas. Ela diz respeito ao seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo nascimento, ele era descendente de David, mas pelo Espírito que santifica foi manifestado como Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. Foi por meio dele que recebi o privilégio de ser apóstolo para levar as pessoas de todas as nações à obediência da fé por amor do seu nome. É no número dos que foram chamados a pertencer a Cristo que os irmãos também se encontram. A todos, pois, os que em Roma são amados de Deus e chamados a ser santos, que Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, vos dê em graça e paz. Antes de mais, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo. Dou graças por todos vós, porque em toda a parte se fala da vossa fé. Deus sabe como é verdade o que digo, aquele Deus a quem sirvo de todo o coração ao anunciar a boa nova a respeito de seu Filho. Ele é testemunha de como sempre vos recordo nas minhas orações. Peço a Deus, pela sua vontade, me dê um dia a oportunidade de ir até junto de vós. De facto, tenho imenso desejo de vos ir visitar para vos transmitir algum dom espiritual, de modo que se tornem mais firmes na fé. Desejo que nos animemos uns aos outros, eu pela vossa fé e vós pela minha. Meus irmãos, quero que fiquem a saber que muitas vezes fiz os meus planos para vos ir visitar, mas até agora não me foi possível. Desejava que isso também vos levasse algum proveito, tal como tem acontecido com outros povos. É meu dever ir até junto de todos, civilizados ou não civilizados, sábios ou ignorantes. Daí o meu grande desejo de anunciar o Evangelho também a vós em Roma. Não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Nele se revela a justiça de Deus por meio da fé, como está escrito. Aquele que é justo, pela fé viverá. Com efeito, Deus manifesta a sua ira divina contra toda a impiedade e injustiça cometida por aqueles que, pela sua injustiça, não deixam que se conheça a verdade. Deus castiga-os porque eles conhecem bem aquilo que se pode conhecer a respeito de Deus, pois também a eles Deus se deu a conhecer. De facto, desde a criação do mundo, Deus, que é invisível, mostrou claramente o seu poder eterno e a sua divindade nas suas obras. Por isso não têm desculpa. Eles sabiam que Deus existe, mas não o adoraram nem lhe deram graças como é devido. Pelo contrário, os seus raciocínios tornaram-se vazios e os seus corações insensatos perderam-se na escuridão. Dizem-se sábios, mas não têm juízo. Em vez de darem glória ao Deus imortal, adoraram imagens do homem mortal e até adoraram imagens de aves, serpentes e outros animais. Por isso Deus abandonou-os às paixões dos seus corações e caíram em ações vergonhosas, desonrando os seus próprios corpos. Trocaram o verdadeiro conhecimento de Deus pela mentira. Adoraram e serviram coisas criadas em vez de adorarem e servirem o próprio Criador. Ele que deve ser adorado eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões vergonhosas. Até as mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Da mesma maneira, os homens deixaram as relações normais com a mulher para arderem de paixão uns pelos outros. Caíram em ações vergonhosas uns com os outros e eles mesmos receberam o castigo dos seus erros. Uma vez que não tiveram em consideração o conhecimento de Deus, o próprio Deus os abandonou ao seu entendimento corrompido para fazerem o que não deviam. Encheram-se de toda a espécie de injustiças, perversidades, ambições, maldades, invejas, crimes, desordens, mentiras, falsidades e calúnias. Tornaram-se maldizentes, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, intriguistas, rebeldes para com os pais, sem consciência, desleais, sem amor e desumanos uns para com os outros. Eles sabem muito bem que é a lei de Deus que todos os que vivem assim merecem a morte. E não só fazem tais coisas, mas até aprovam os outros que fazem o mesmo. Romanos 2. Por isso, quem quer que sejas, não tens desculpa ao julgares os outros,
Ao julgá-los, condenas-te a ti mesmo porque fazes o mesmo que eles. Nós sabemos que o julgamento de Deus é verdadeiro ao condenar aqueles que fazem tais coisas. Como é que tu pensas escapar à condenação de Deus, se apesar de criticares aqueles que cometem essas ações, fazes o mesmo que eles? Como é que desprezas a grande bondade de Deus, a sua paciência e tolerância? Não sabes que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento? Mas tu tens um coração endurecido que não quer arrepender-se. Por isso estás a aumentar o castigo para o dia do juízo, em que Deus dará a conhecer a sua justa sentença. Ele dará a cada um conforme as suas obras. Dará a vida eterna aos que praticam com perseverança as boas obras e buscam glória, honra e vida imortal. Mas dará um castigo terrível aos que se revoltam contra ele e não aceitam a verdade, mas seguem a injustiça. Haverá sofrimento e angústia para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas haverá glória, honra e paz para todos os que fazem o bem, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Pois Deus não faz distinção de pessoas. Todos os que pecam sem conhecerem a lei de Moisés, perdem-se sem serem julgados por essa lei. Mas todos os que pecam, apesar de a conhecerem, serão julgados segundo a lei. Pois não é por conhecerem a lei que as pessoas se tornam justas diante de Deus, mas são justificadas por fazerem o que a lei manda. Ora, quando os que não são judeus, sem terem a lei de Moisés, cumprem naturalmente aquilo que manda a lei, eles são a lei para si mesmos. Mostram pelo seu proceder que trazem escrito no coração aquilo que a lei ordena. A voz da sua consciência ensina-lhes o que devem fazer e acusa-os ou defende-os conforme os casos. É isto que se há de ver, de acordo com o Evangelho que eu anuncio, no dia em que Deus julgará por meio de Jesus Cristo até os segredos de cada um. Tu declaras-te judeu, apoias-te na lei de Moisés e sentes-te orgulhoso por conheceres a Deus. Conheces a vontade de Deus e a lei ensina-te a escolher o que é melhor. Consideras-te como um guia de cegos, uma luz para os que andam nas trevas. Julgas-te um mestre de ignorantes e um educador de crianças, visto estares na posse do conhecimento e da verdade da lei. Ora, tu que ensinas os outros, porque não te ensinas a ti mesmo? Tu pregas que não se deve roubar, porque é que roubas? Tu dizes que não se deve praticar adultério, porque é que o praticas? Tu detestas os falsos deuses, porque é que te aproveitas daquilo que lhes é oferecido? Sentes-te orgulhoso de possuir a lei, mas desprezas a Deus ao fazeres o contrário do que a lei manda? Lá diz a Sagrada Escritura: É por vossa causa que os outros povos dizem mal de Deus. A circuncisão é, na verdade, proveitosa se observares a lei, mas se a não observas, é como se não fosses circuncidado. Pelo contrário, o que não recebeu a circuncisão, mas cumpre o que manda a lei, esse é como se fosse circuncidado. E aquele que não foi circuncidado no seu corpo, mas cumpre a lei, há de julgar-te a ti que a transgrides, apesar de conheceres a lei escrita e de seres circuncidado. Não é judeu aquele que o mostra exteriormente, nem é a circuncisão aquela que se recebe no corpo. O verdadeiro judeu é aquele que o é interiormente, como se fosse circuncidado no coração. Isto é uma circuncisão que vem do Espírito e não da lei escrita. Esse tem a aprovação não tanto dos homens, mas de Deus. Romanos 3. Qual é então a vantagem de ser judeu? Qual é o valor da circuncisão? É grande em muitos aspectos. E primeiramente porque Deus confiou a sua mensagem aos judeus. O que acontece então se alguns não acreditaram? A infidelidade deles levará Deus a ser também infiel? Certamente que não. Deus será verdadeiro, mesmo se os homens são mentirosos, como diz a Escritura. As tuas palavras, ó Deus, hão de mostrar que és justo e hás de vencer quando fores julgado. Mas se a nossa infidelidade serve para mostrar a fidelidade de Deus, que diremos nós? Será Deus injusto porque nos castiga? Falo como homem. Claro que não. Se Deus não fosse justo, como poderia julgar o mundo? Mas se a minha mentira serve para mostrar ainda mais a verdade de Deus e a sua glória, por que hei de ser ainda condenado como pecador? Então por que não dizer: façamos o mal para que venha o bem? Alguns acusam-me de eu dizer isso. Esses serão justamente condenados. Que dizer então? Nós, os judeus, seremos melhores do que os outros? De modo nenhum. Tenho estado a explicar que tanto os judeus como os não-judeus estão dominados pelo pecado.
Assim diz a Sagrada Escritura. Não há ninguém que seja justo, ninguém. Não há ninguém que compreenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos andam fora do caminho e todos se perdem. Não há quem faça o bem, nem um só. A sua garganta é como um sepulcro aberto. Com a sua língua eles enganam. Veneno de serpentes sai dos seus lábios. A sua boca está cheia de rancor e maldição. Os seus pés caminham velozes para irem derramar sangue. Deixam destruição e ruína por onde passam e não conhecem o caminho da paz. Não têm nenhum temor de Deus. Ora, nós sabemos que tudo o que diz o livro da lei é para os que estão sujeitos à lei, que todos se calem e não arranjem desculpas e que o mundo todo se sujeita ao julgamento de Deus. Pois não é pelo cumprimento da lei que alguém é justificado por Deus. Pela lei, o que sabemos é que somos pecadores. Mas agora Deus mostrou-nos como é que as pessoas são justificadas por Ele sem ser por meio da lei. E é a própria lei de Moisés e os profetas que provam isso. Deus faz com que as pessoas sejam justificadas por meio da fé em Jesus Cristo. É assim para todos os que creem em Jesus Cristo, sem haver diferença de pessoas. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Mas pela sua bondade imerecida, Deus os justifica gratuitamente por meio de Jesus Cristo, que os libertou do poder do pecado. Deus fez com que Cristo, pela sua morte, se tornasse instrumento de perdão para os que creem nele. Foi assim que ele mostrou a sua justiça, não tendo na sua paciência castigado os pecados antes cometidos. Fê-lo para demonstrar a sua justiça no tempo presente, pois Deus é justo e justifica os que creem em Jesus. Onde está, portanto, motivo para alguém se orgulhar? Não há motivo nenhum. Que razão poderia existir? Por cumprirem as exigências da lei? Não. Somente porque se tem fé. Nós consideramos que o homem é justificado pela fé e não pelo cumprimento das obras da lei. De outro modo, Deus seria apenas o Deus dos judeus? Não é Ele igualmente Deus dos outros povos? Claro que sim. Com efeito, há um só Deus que, por meio da fé, justifica tanto os judeus como os não-judeus. Quer isto dizer que, por causa da fé, nós negamos todo o valor à lei? De modo nenhum. Pelo contrário, reconhecemos à lei o seu verdadeiro valor. Romanos 4. Que diremos nós do nosso antepassado Abraão? Que se passou com ele? Se foi justificado por causa das obras que praticou, então poderia sentir orgulho nisso e não em Deus? Mas a Escritura diz a esse respeito: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora bem, aquele que trabalha recebe um salário, e isso não lhe é atribuído como uma oferta, mas como dívida. Contudo, se alguém crê em Deus, que aceita o pecador, Deus faz com que ele seja justificado por causa da sua fé e não por causa das obras. É assim que David fala da felicidade daqueles a quem Deus justifica, sem se referir às suas obras. Felizes aqueles a quem Deus perdoou as faltas, aqueles a quem perdoou os pecados. Sim, feliz aquele a quem o Senhor não toma em conta os seus pecados. Ora, esta felicidade será só para os judeus ou também para os não-judeus? Nós afirmamos que a fé de Abraão lhe foi creditada como justiça. Mas quando é que isso aconteceu? Foi depois da circuncisão ou foi antes? Claro que foi antes. Só depois é que recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que ele já tinha pela fé antes de ser circuncidado. E assim Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus sem serem circuncidados, para que também eles sejam justificados. É igualmente pai dos que são circuncidados, isto é, daqueles que não só receberam a circuncisão, mas também seguem o exemplo de fé que o nosso pai Abraão mostrou antes de ser circuncidado. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que haviam de receber o mundo como herança. Essa promessa não foi por Abraão ter obedecido à lei, mas por ter sido justificado através da fé. Com efeito, se os que são da lei de Moisés fossem os herdeiros, a fé seria inútil e a promessa de Deus não teria valor. Pois a lei atrai o castigo e onde não há lei, não há transgressões. Portanto, é pela fé que vem essa herança. Deste modo, a promessa tem valor para todos os descendentes de Abraão, que têm fé como ele, e não só para os que são da lei de Moisés.
Assim, Abraão é o pai espiritual de todos nós, tal como se diz na Sagrada Escritura. Eu fiz de ti o pai de muitas nações. Ele foi pai por designação de Deus em quem acreditou. O Deus que dá a vida aos mortos e faz existir as coisas que não existiam. Mesmo quando já não havia esperança, Abraão acreditou e assim tornou-se pai de muitas nações, conforme o que Deus tinha dito. Assim será a tua descendência. Abraão tinha quase 100 anos, mas a sua fé não enfraqueceu ao pensar no seu corpo já quase sem vida e ao saber que Sara não podia ter filhos. Em vez de perder a fé e desconfiar da promessa de Deus, a sua fé tornou-se ainda mais forte e deu louvores a Deus, pois tinha a firme certeza de que Deus tem o poder de cumprir aquilo que promete. Por isso a sua fé foi-lhe creditada como justiça. Ora, as palavras "foi-lhe creditada" não foram escritas só para ele. Foram escritas também para nós, a quem a fé será tida em conta. A nós que acreditamos naquele que ressuscitou, Jesus Nosso Senhor, de entre os mortos. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 5. Portanto, uma vez que fomos justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por meio de Cristo e pela fé que nós conseguimos esta harmonia com Deus que agora temos. E isso dá-nos a maravilhosa esperança de tomar parte na glória de Deus. Mais ainda, nós sentimos alegria nos nossos sofrimentos, porque o sofrimento produz a perseverança. A perseverança provoca a firmeza de caráter nas dificuldades e a firmeza produz a esperança. Esta esperança não nos engana, porque Deus encheu-nos o coração com o seu amor, por meio do Espírito Santo, que é dom de Deus. Na verdade, quando nós ainda vivíamos nas nossas fraquezas, Cristo, no seu devido tempo, morreu por nós, pecadores. Seria muito difícil alguém morrer por uma pessoa, mesmo que ela fosse inocente. De facto, talvez alguém seja capaz de dar a vida por uma pessoa boa. Mas Deus mostrou-nos até que ponto nos ama, pois, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Pela sua morte, nós agora estamos em boas relações com Deus. E agora que somos justificados pelo seu sangue, com muito mais razão, por meio dele seremos livres do castigo final. Pois se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho, quanto mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E ainda não é tudo. Nós sentimos alegria em Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem agora recebemos a reconciliação. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado veio a morte. Foi assim que a morte atingiu toda a gente, já que todos pecaram. Antes da lei de Moisés, já existia o pecado no mundo. Mas como ainda não havia lei, Deus não tinha em conta o pecado. Sem dúvida que, desde o tempo de Adão até ao tempo de Moisés, a morte teve poder mesmo sobre aqueles que não tinham cometido pecado, à semelhança de Adão que desobedeceu a Deus. Adão representava aquele que havia de vir. Mas o pecado de Adão não pode comparar-se ao dom que nos vem de Deus. Se é certo que uma grande multidão morreu por causa do pecado de um só, também é verdade que o dom de Deus é muito maior. Esse dom que nos vem de Deus por meio de um só homem, Jesus Cristo, é muito superior. O dom de Deus tem consequências muito diferentes daquelas que teve o pecado de um só homem. Com efeito, o julgamento do pecado de um só levou à condenação, mas o dom concedido depois de tantos pecados trouxe a justificação. Pois pela ofensa de um só homem, a morte reinou através desse homem. Com muito mais razão, aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida, por meio de um só, Jesus Cristo. Assim como o pecado de um só homem trouxe a todos a condenação, assim também um só ato de justiça trouxe a justificação que dá vida a todos os homens. Pois como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, pela obediência de um só, todos se tornaram justos diante de Deus. A lei veio fazer aumentar mais o pecado. Mas quanto mais o pecado aumentava, mais abundava a graça de Deus. De modo que assim como o pecado reinou na morte, também a graça de Deus reina pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6. Que diremos então? Vamos continuar a viver no pecado para mais se manifestar a graça de Deus? De modo nenhum.
Nós que morremos para o pecado, como poderíamos viver ainda em pecado? Não sabem que todos nós, os que fomos batizados para estarmos unidos a Jesus Cristo, ficámos unidos com Ele na sua morte? Pelo batismo fomos sepultados com Cristo e tomámos parte na sua morte. Assim podemos viver também uma nova vida à semelhança dele, que ressuscitou da morte pelo poder divino do Pai. Se estamos unidos a Ele por uma morte como a sua, também havemos de estar unidos a Ele na passagem da morte à vida. Sabemos que aquilo que nós éramos antes morreu com Cristo na cruz, para ser destruído o que em nós havia de mal e para não sermos mais escravos do pecado. Aquele que morreu está livre do pecado. Se nós morremos com Cristo, acreditamos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, por ter passado da morte à vida, já não morrerá. A morte nunca mais terá poder sobre Ele. Pela sua morte, Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre, e a vida nova que recebeu é vida para Deus. Do mesmo modo, considerem-se também como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em união com Cristo Jesus. Que o pecado nunca mais tenha poder sobre o vosso corpo mortal, levando-o a obedecer às suas más inclinações. Não entreguem os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de injustiça. Pelo contrário, entreguem-se a Deus como pessoas que passaram da morte à vida e façam do vosso corpo um instrumento de justiça. O pecado já não vos poderá dominar, pois não estão sujeitos à lei, mas à graça de Deus. Que pensar então? Vamos pecar porque já não estamos sujeitos à lei, mas à graça de Deus? De maneira nenhuma. Sabem muito bem que se estão ao serviço de alguém, têm de obedecer-lhe. É assim mesmo, quer obedeçam ao pecado para a morte, quer obedeçam a Deus para a justificação. Mas dou graças a Deus, porque tendo já sido escravos do pecado, seguem agora de todo o coração o exemplo que está na doutrina que vos foi confiada. Foram libertados do pecado para ficarem ao serviço da justiça de Deus. Eu falo como homem por causa da dificuldade que têm em compreender estas coisas. Antigamente, entregavam-se como escravos à impureza e à iniquidade para cometerem más ações. Pois agora entreguem-se ao serviço da justiça de Deus para serem santos. Quando eram escravos do pecado, não estavam ao serviço da justiça de Deus. E que proveito tinham das coisas de que agora se envergonham? O resultado disso é a morte. Agora, porém, livres do pecado, estão ao serviço de Deus. O fruto disso é uma vida consagrada a Deus e, no fim, a vida eterna. Com efeito, o pecado paga-se com a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 7. Meus irmãos, conhecem a lei e sabem que uma lei só tem poder sobre uma pessoa enquanto esta vive. Assim, por exemplo, uma mulher casada está ligada ao seu marido por força da lei, enquanto ele viver. Mas se o marido morre, ela fica livre dessa lei do matrimónio. É por isso que ela é considerada adúltera se tem ligação com outro homem, enquanto vive o seu marido. Entretanto, se este morre, ela fica livre da lei e pode casar com outro homem, sem por isso cometer adultério. Coisa semelhante se passa convosco, meus irmãos. Pela morte de Cristo morreram para a lei e não podem pertencer a outro. Pertencem àquele que passou da morte para a vida, a fim de praticarem obras agradáveis a Deus. Quando vivíamos conforme a nossa natureza humana, quem mandava em nós eram os desejos maus, despertados pela lei, e isso levava à morte. Mas agora estamos livres da lei e morremos para aquilo que nos tinha como escravos. Assim, podemos servir a Deus de uma maneira nova, segundo o Espírito, e não à maneira antiga da lei. Mas que diremos então? Porventura a lei é pecado? De modo nenhum. Mas a verdade é que eu não conhecia o pecado se não fosse pela lei. De facto, eu não sabia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. O pecado aproveitou a ocasião que lhe vinha de um mandamento para despertar em mim toda a espécie de maus desejos. Sem a lei, o pecado era coisa morta. Houve tempo em que eu mesmo vivia sem a lei. Mas quando veio o mandamento, o pecado redobrou de vida. Eu morri e assim o mandamento que deveria levar-me à vida levou-me à morte. Com efeito, o pecado que se aproveitou da ocasião que lhe vinha do mandamento enganou-me e deu-me a morte. De facto, a lei é santa e o mandamento é igualmente santo, justo e bom. Então aquilo que é bom foi morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, mostrando bem que é pecado, provocou-me a morte servindo-se do bem. Desse modo, por meio do mandamento,
O pecado tornou-se muito mais forte do que antes. Sabemos que a lei vem de Deus, mas eu sou um homem fraco, vendido como escravo ao pecado. Nem me compreendo, pois não faço aquilo que queria fazer e faço o mal que detesto. Ora, se eu faço aquilo que não quero, estou a provar que a lei é boa. Não sou eu que o faço, mas é o pecado que está em mim. Pois eu sei que o bem não habita em mim, quer dizer, na minha natureza. Embora tenha o desejo de praticar o bem, não sou capaz de o fazer. Não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que não quero. Ora, se eu faço o que não quero, é porque não sou eu quem faz isso, mas o pecado que está em mim. Encontro, pois, em mim esta regra. Quando eu quero fazer o bem, faço, mas é o mal. Cá no meu íntimo, eu quero seguir a lei de Deus, mas vejo que no meu corpo há uma outra lei que está contra a lei do meu entendimento. É isso que me torna prisioneiro da lei do pecado que está no meu corpo. Que homem infeliz eu sou! Quem me libertará deste corpo que me leva à morte? Sejam dados louvores a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pois eu estou ao serviço da lei de Deus com o meu entendimento, embora sujeito à lei do pecado com a minha natureza humana. Romanos 8. Mas agora não há condenação para os que estão unidos a Jesus Cristo. Com efeito, a lei do Espírito que dá a vida pela união com Jesus Cristo libertou-me da lei do pecado e da morte. De facto, Deus fez aquilo que a lei de Moisés não podia fazer por causa da fraqueza humana. Deus condenou o pecado na natureza humana ao enviar o seu Filho, que veio com uma natureza semelhante à do homem pecador. Deste modo, condenou o pecado. Deus fez assim para que pudéssemos cumprir o que a lei manda, pois já não vivemos conforme as inclinações da natureza humana, mas de acordo com o Espírito. Os que vivem conforme as inclinações da natureza humana deixam-se arrastar por elas, mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito preocupam-se com aquilo que o Espírito quer. De facto, as inclinações da natureza humana levam à morte, mas aquilo que é do Espírito leva à vida e à paz. Os nossos instintos são inimigos de Deus, pois não obedecem à sua lei, nem o podem fazer. Os que estão sujeitos a esses instintos são incapazes de agradar a Deus. Ora, vocês já não estão sujeitos a esses instintos, mas ao Espírito, se de facto possuem o Espírito de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja morto por causa do pecado, o Espírito dá-lhe vida por causa da justificação. Realmente, se têm o Espírito daquele que fez passar Jesus da morte para a vida, ele que o ressuscitou, também fará viver os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, meus irmãos, nós não devemos viver segundo as inclinações da natureza humana. Se viverem conforme tais inclinações, estão a caminhar para a morte. Mas se pelo Espírito fizerem morrer as ações pecaminosas, então viverão. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E o Espírito que receberam não vos torna escravos nem medrosos, mas torna-vos filhos de Deus. É Ele que nos faz exclamar Abba, que quer dizer meu Pai. É o próprio Espírito que testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos seus filhos, também somos seus herdeiros. Somos herdeiros de Deus juntamente com Cristo. Se sofremos com Ele, também tomaremos parte na sua glória. Julgo que os nossos sofrimentos de agora não têm comparação com a glória que depois havemos de ter. O mundo todo espera e deseja com ânsia essa manifestação dos filhos de Deus. Na verdade, o mundo ficou sujeito ao fracasso, não por sua vontade, mas porque era esse o plano de Deus. Entretanto, Deus manteve-o sempre nesta esperança. Um dia, o mundo será libertado da escravidão e da destruição para tomar parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Bem sabemos que até agora o mundo todo geme e sofre como se fossem dores de parto. Não é só o universo, mas também nós que já começamos a receber os dons do Espírito. Nós sofremos e esperamos a hora de sermos adotados como filhos de Deus, a hora da nossa total libertação. De facto, nós já fomos salvos, mas é na esperança. Quando se vê aquilo que se espera, então já não é esperança. Pois como é que alguém espera aquilo que já está a ver? Mas se nós esperamos aquilo que ainda não vemos, esperamo-lo com paciência. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda a nós que somos fracos. Com efeito, nós não sabemos orar como convém,
mas o próprio Espírito pede a Deus por nós com gemidos indescritíveis. E Deus, que vê mesmo dentro dos próprios corações, conhece o que o Espírito deseja, porque este pede conforme os desejos de Deus em favor dos que lhe pertencem. Nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu plano. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu também os predestinou para serem semelhantes ao seu Filho. Desse modo, o Filho é o primeiro entre muitos irmãos. Deus chamou aqueles que predestinou. Aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que mais diremos sobre isto? Se Deus está por nós, quem poderá estar contra nós? Ele que não nos recusou o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós, não nos concederá com ele todos os dons? Quem poderá acusar aqueles que Deus escolheu, se Deus os declara inocentes? Quem é que os pode condenar? Será porventura Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, o qual também intercede por nós? Quem nos poderá separar do amor de Cristo? O sofrimento, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, os perigos, a morte? Como diz a Sagrada Escritura: por causa de ti estamos expostos à morte todos os dias. Tratam-nos como ovelhas para o matadouro. Mas em tudo isto, nós saímos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Com efeito, eu tenho a certeza de que não há nada que nos possa separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras forças ou poderes espirituais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças do alto, nem as do abismo. Não há nada, nem ninguém, que nos possa separar do amor que Deus nos deu a conhecer por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 9. Em nome de Cristo digo a verdade e não minto. A minha consciência, com o auxílio do Espírito Santo, dá-me a certeza do que afirmo. Sinto grande tristeza e um pesar contínuo no meu coração por causa dos meus irmãos, os da minha raça. Eu até desejaria ser amaldiçoado por Deus e separado de Cristo, se isso servisse para bem deles. Eles são os descendentes de Israel. Deus tomou-os como seus filhos e favoreceu-os com a sua presença gloriosa. Fez alianças com eles e deu-lhes a lei, o culto sagrado e as promessas. Eles são os descendentes dos patriarcas, e Cristo, como homem, pertence a essa mesma raça. Ele que está acima de todas as coisas, Deus bendito para sempre. Amém. Não quer dizer que a promessa de Deus tenha falhado. Com efeito, nem todos os descendentes de Israel são o povo de Israel. Nem todos os descendentes de Abraão são seus verdadeiros filhos, pois Deus tinha dito: é de Isaque que surgirá a tua descendência. Quer isto dizer que não são filhos de Deus os que nascem segundo a natureza. Apenas os que nascem conforme a promessa de Deus é que são considerados como seus verdadeiros filhos. Ora, as palavras da promessa de Deus eram estas: daqui por um ano voltarei e Sara terá um filho. E isto não aconteceu só com ela, mas também com Rebeca, que teve 2 filhos gêmeos do nosso antepassado Isaque. Mesmo antes dos filhos terem nascido e terem feito alguma coisa de bem ou de mal, e para que prevalecesse o plano de Deus que opera por livre escolha e não depende das obras, mas daquele que faz o chamamento, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: eu amei Jacó e odiei a Esaú. Vamos concluir então que Deus é injusto? De modo nenhum. Ele mesmo disse a Moisés: serei misericordioso para quem eu entender, e terei compaixão de quem eu quiser. Por isso não depende do que as pessoas queiram, nem dos seus esforços, mas depende da misericórdia de Deus. Assim fala Deus na Sagrada Escritura ao rei do Egito: eu é que te fiz rei para mostrar em ti o meu poder e para me dar a conhecer em toda a terra. Por conseguinte, Deus tem compaixão de quem quer e faz endurecer o coração de quem ele entende. Poderão dizer-me: se é assim, como é que Deus pode encontrar faltas nos homens? Pois quem pode resistir à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura o vaso de barro perguntará a quem o fez: por que é que me fizeste assim? Pois o homem que trabalha com o barro tem o direito de fazer dele o que quiser.
Pode fazer louça de luxo e outra para uso vulgar. Que temos nós então a dizer se Deus quer mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder? Ele já mostrou muita paciência para com aqueles que mereciam os castigos divinos e deviam ser destruídos. Quis igualmente mostrar a riqueza da sua glória e da sua misericórdia para conosco, humildes vasos que de antemão preparou para a glória. Nós somos os que Ele chamou, e não somente de entre os judeus, mas também de outros povos. É o que está escrito no livro de Oseias. Chamarei meu povo àqueles que não são, e minha nação escolhida àquela que o não é. E no lugar onde lhes tinha dito, vocês não são o meu povo, aí mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías diz a respeito de Israel: ainda que os descendentes de Israel sejam tantos como as areias do mar, só um resto deles será salvo, pois o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, de maneira rápida e completa. O mesmo Isaías já antes tinha dito: se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado descendência, nós teríamos sido destruídos como Sodoma e Gomorra. O que queremos dizer com isto? Queremos dizer que aqueles que não são judeus nem procuravam a justiça de Deus foram justificados por Ele por meio da fé. Ao contrário, os judeus que procuravam seguir uma lei de justiça não a conseguiram atingir. E porquê? Porque não foi por meio da fé, mas pelas obras que procuraram obtê-la. Assim tropeçaram na pedra que faz cair, naquela de que fala a Sagrada Escritura. Eu ponho em Sião uma pedra que faz tropeçar e faz cair, mas aquele que crê nela não ficará desiludido. Romanos 10. Irmãos, o que eu desejo de todo o coração e o que peço a Deus na minha oração é que os judeus se salvem. Posso afirmar em favor deles que têm uma grande preocupação com as coisas de Deus, só que essa preocupação não é esclarecida. Não entendem a justiça que vem de Deus. Eles procuram estabelecer a sua própria justiça sem se sujeitarem à justiça de Deus. Ora, o fim da lei é Cristo para a justificação de todos os que têm fé. Eis o que Moisés escreve acerca da justiça que vem da lei. Todo aquele que cumpre a lei viverá por ela. Mas acerca da justiça que vem pela fé, escreve o seguinte: não digas contigo mesmo, quem será capaz de ir ao céu? Ou seja, para fazer com que Cristo venha. Não digas também, quem descerá ao abismo? Ou seja, para fazer subir Cristo da morte para a vida. Que diz então a Escritura? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. É esta a palavra da fé que nós anunciamos. Se com os teus lábios confessares que Jesus é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Temos fé dentro de nós e somos justificados. Afirmamos Jesus com os nossos lábios e somos salvos. Diz-nos realmente a Escritura: aquele que acredita em Deus não ficará desiludido. Assim, não há diferença entre judeus e não judeus, pois Ele é o Senhor de todos e dá os seus bens a todos os que o invocam. É como diz a Escritura: todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão chamar por aquele em quem não acreditam ainda? Ou como podem acreditar se não ouviram falar dele? E como hão de ouvir se não há quem lhes anuncie a boa nova do Evangelho? E como irá alguém pregar-lhes se não for enviado? Como diz a Escritura: como é belo ver chegar os que anunciam a boa nova. Mas nem todos deram ouvidos a esta boa nova. Isaías falou assim: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Assim, a fé vem daquilo que se ouve, e o que se ouve é o anúncio da palavra de Cristo. E eu pergunto: então não ouviram falar? Claro que ouviram. A própria Escritura diz: a sua voz ouviu-se em toda a terra, as suas palavras chegaram até ao fim do mundo. E pergunto ainda: será que o povo de Israel não teve conhecimento? A isto Moisés responde assim:
Hei de fazer com que tenham inveja de uma nação que nem é nação e que tenham ciúmes de um povo ignorante. E Isaías ainda acrescenta: Fui encontrado por aqueles que não me procuravam e dei-me a conhecer aos que não perguntavam por mim. E a respeito de Israel, disse: Todos os dias estou a estender a mão a um povo desobediente e rebelde. Romanos 11. Pergunto ainda: terá Deus rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Também eu sou israelita, descendente de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que tinha escolhido desde o princípio. Não conhecem aquela passagem da Sagrada Escritura em que Elias faz queixa a Deus contra Israel? Diz assim: Senhor, mataram os teus profetas e deitaram abaixo os teus altares. Fiquei só e também me querem matar. Mas qual foi a resposta de Deus? Foi esta: Fiquei com 7.000 homens que não adoraram o falso Deus, Baal. Pois do mesmo modo, também no nosso tempo permanece o pequeno resto daqueles que Deus escolheu pela sua graça. Escolheu-os pela sua graça e não por causa das suas obras. Se assim não fosse, a graça de Deus não seria verdadeira graça. Que pensar então? Aquilo que os israelitas procuravam não conseguiram, mas foi conseguido por aquele pequeno resto que Deus escolheu. Os restantes ficaram endurecidos. Como diz a Escritura: Deus tornou-os insensíveis, deu-lhes olhos que não veem e ouvidos que não ouvem, até ao dia de hoje. E David diz também: Que os seus banquetes lhes sirvam de armadilhas e prisões, para caírem e serem castigados. Que os seus olhos fiquem sem luz para não verem, e que as suas costas fiquem curvadas para sempre. Pergunto mais: quando os judeus tropeçaram, terão caído para sempre? Claro que não. A sua queda foi ocasião de salvação para os não-judeus, de modo que os judeus ficassem com ciúmes dos outros. Deste modo, se o pecado dos judeus foi para proveito do mundo e a sua perda serviu para a riqueza dos outros povos, quanto maior não será a bênção de Deus quando os judeus se converterem. Falo agora aos que não são judeus. Eu sou apóstolo para os pagãos e sinto muita honra no meu trabalho. Assim, talvez alguns do meu próprio povo sintam ciúmes de vós e se salvem. Quando eles foram rejeitados, o mundo ficou em paz com Deus. O que acontecerá quando eles de novo forem aceites? Será a vida para os que estavam mortos. Com efeito, se um pedaço de pão é oferecido a Deus, também lhe fica consagrado o resto do pão. E se a raiz de uma árvore pertence a Deus, também lhe pertencem os ramos. Alguns dos ramos foram cortados, mas tu, não sendo judeu, eras como oliveira bravia e foste enxertado nesses ramos. Assim ficaste ligado à raiz e a receber seiva da oliveira de boa qualidade. Não te julgues superior aos ramos cortados. Aliás, como é que poderias julgar-te superior? Não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que te sustenta a ti. Vais dizer-me que esses ramos foram cortados para lá seres enxertado. É verdade. Eles foram cortados por não terem fé, ao passo que tu agora estás nesse lugar porque tens fé. Mas não te sintas orgulhoso por causa disso. Pelo contrário, tem cuidado. Pois se Deus não desculpou os judeus, que eram ramos naturais, também te não desculpará a ti. Repara como Deus é bondoso e também severo. É severo para com aqueles que caíram e é bom para contigo, mas tens de viver de acordo com a sua bondade. De outro modo, também tu serás cortado. Entretanto, também os judeus serão de novo enxertados se deixarem de ser incrédulos. Deus tem poder para os enxertar novamente. Tu não és judeu, mas és como o ramo cortado de uma oliveira bravia. E, contra o que seria natural, foste enxertado na oliveira boa. Ora, é muito mais fácil enxertar novamente os ramos naturais da boa oliveira na sua própria árvore. Irmãos, quero que conheçam o misterioso plano de Deus para não se julgarem tão sábios. E o plano é este. Parte das pessoas do povo escolhido
tornou-se incapaz de compreender até que se cumpra o tempo de os outros povos entrarem no plano da salvação. E assim, todo o povo de Israel será salvo, conforme diz a Sagrada Escritura. De Sião virá o libertador que afastará a maldade dos descendentes de Jacó. É esta a aliança que farei com eles, quando lhes tiver tirado os seus pecados. No que respeita ao Evangelho, os judeus são inimigos de Deus por vossa causa. Mas relativamente à eleição, eles são amados em atenção aos seus antepassados, pois os dons de Deus e o seu chamamento são irrevogáveis. Assim como noutro tempo, vocês desobedeceram a Deus e agora receberam a misericórdia em resultado da desobediência deles, assim também agora eles desobedeceram para poderem de igual modo alcançar misericórdia em resultado da misericórdia de Deus para convosco. Com efeito, Deus sujeitou todos à desobediência para a todos mostrar a sua misericórdia. Como é imensa a riqueza de Deus e a sua sabedoria e ciência! Quem poderá explicar os seus planos e compreender os seus caminhos? Bem diz a Escritura: Quem é que conheceu os pensamentos do Senhor? Ou quem lhe serviu de conselheiro? Quem antes deu algo a Deus para que isso lhe seja retribuído? É que tudo veio de Deus e tudo existe por Ele e para Ele. A Deus seja dado louvor para todo sempre. Amém. Romanos 12. Irmãos, peço-vos pelo amor de Deus que se ofereçam a Ele como ofertas vivas, santas e agradáveis. É este o verdadeiro culto que lhe devem prestar. Não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se, adquirindo uma nova mentalidade. Assim compreenderão qual é a vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. Em virtude da missão que Deus me confiou a vosso respeito, recomendo-vos que ninguém se julgue mais do que é. Pelo contrário, sejam modestos e que cada um se julgue a si mesmo conforme o grau da fé que Deus lhe deu. No mesmo corpo há vários membros e cada um tem a sua função. Assim também nós, que somos muitos, formamos um só corpo em união com Cristo e estamos unidos uns aos outros como membros do mesmo corpo. Nós temos dons diferentes conforme Deus os quis dar gratuitamente a cada um. Quem tiver o dom de anunciar a mensagem de Deus, deve usá-lo conforme a sua fé. Quem tiver o dom de servir os outros, que sirva. Quem tiver o dom de ensinar, que ensine. Quem tiver o dom de encorajar os outros, que os encoraje. O que reparte o que tem com os outros, reparta-o generosamente. O que preside, faça-o com dedicação. O que ajuda os necessitados, ajude-os com alegria. Que o vosso amor seja sincero. Detestem o mal e pratiquem o bem. Amem-se como irmãos e ponham os outros sempre em primeiro lugar. Trabalhem e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com dedicação e fervor. Sejam alegres na esperança que têm. Tenham coragem nos sofrimentos e nunca deixem a oração. Repartam com os crentes necessitados e recebam bem os que procuram hospitalidade. Peçam a Deus que abençoe aqueles que vos tratam mal. Peçam para eles bênçãos e não maldições. Alegrem-se com os que estão alegres e chorem com os que choram. Vivam em harmonia de sentimentos. Não procurem honrarias, mas aceitem as ocupações mais humildes. Não se envaideçam com aquilo que sabem. Não paguem o mal com o mal. Procurem antes fazer o bem diante de todos. Façam tudo o que for possível da vossa parte para viverem em paz com toda a gente. Meus caros irmãos, não façam justiça por vossas mãos. Deixem que seja Deus a castigar. Pois diz o Senhor na Sagrada Escritura: A mim é que pertence castigar. Eu é que darei a recompensa. E diz também: Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. E se tem sede, dá-lhe de beber. Ao fazeres isso, farás com que a cara lhe arda de vergonha. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem.
Romanos 13. Todos se devem submeter às autoridades públicas, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Deste modo, aquele que resiste à autoridade resiste à ordem de Deus, e os que assim procedem receberão o castigo. As autoridades não metem medo a quem faz o bem, mas a quem faz o mal. Não queres ter medo da autoridade? Então faz o bem e terás a sua aprovação, pois a autoridade está ao serviço de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, então deves ter medo, porque não é em vão que as autoridades têm poder para castigar. Como estão ao serviço de Deus, dão o castigo a quem pratica o mal. Portanto, é preciso obedecer, não só para evitar o castigo, mas também por um dever de consciência. É também por essa razão que se pagam os impostos, porque as autoridades estão ao serviço de Deus para zelarem por isso. Portanto, deem a cada um o que é devido. Paguem impostos e contribuições a quem devem pagar, respeitem a quem devem respeitar e honrem a quem devem honrar. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Quem ama o próximo, cumpre a lei. Os mandamentos dizem: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Ora, todos estes e qualquer outro mandamento resumem-se num só: ama o teu próximo como a ti mesmo. O que ama o seu próximo não lhe faz nenhum mal, pois o amor é o cumprimento total da lei. Façamos assim, tanto mais que sabemos em que tempo estamos a viver. Sabemos que já são horas de despertarmos do sono. A nossa salvação está agora mais próxima do que na altura em que recebemos a fé. A noite já vai longa e o dia está próximo. Abandonemos as obras que são próximas da escuridão e usemos as armas que permitem lutar à luz do dia. Portemo-nos honestamente como pessoas que vivem à luz do dia, não em comezainas e bebedeiras, não em imoralidades e vícios, não em rivalidades e invejas, como quem se veste de novo. Vistam-se do Senhor Jesus Cristo e não se deixem arrastar pelos maus instintos da natureza humana. Romanos 14. Deem bom acolhimento àquele que é fraco na sua fé, sem discutir com ele sobre as suas opiniões. Assim, por exemplo, alguns creem que podem comer de tudo, enquanto outros, que têm uma fé mais fraca, só comem legumes. Ora, aquele que come de tudo não deve desprezar o que deixa de comer certas coisas. E aquele que não come alguns alimentos não deve criticar o que come de tudo, pois também este é aceito por Deus. Quem és tu para julgares alguém que está ao serviço de outra pessoa? É o seu Senhor que decide se ele vai vencer ou falhar, mas há de vencer, porque o Senhor tem poder para isso. Ou ainda, algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, ao passo que outras pessoas consideram todos os dias iguais. Ora, cada qual deve proceder conforme a sua convicção. Quem dá mais importância a certos dias faz isso para honrar o Senhor. Quem come de tudo faz isso em honra do Senhor, pois dá graças a Deus. E quem não come também faz isso em honra do Senhor e agradece-lhe igualmente. Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos, pois tanto na vida como na morte pertencemos ao Senhor. Com efeito, Cristo morreu e voltou a viver para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Sendo assim, por que julgas tu o teu irmão ou porque o desprezas? Temos todos de nos apresentar diante de Deus para sermos julgados por Ele. Assim diz o Senhor na Escritura: eu vos garanto que todos hão de dobrar os joelhos diante de mim, e todos reconhecerão publicamente que eu sou Deus. Portanto, cada um de nós terá de dar contas de si mesmo diante de Deus. Por isso, deixemos de nos criticar uns aos outros. Tomem antes a decisão de não fazer nada que leve os outros a tropeçar ou a cair no pecado. Como crente no Senhor Jesus, eu sei e estou convencido de que não há nada que seja impuro em si mesmo.
Mas se alguém pensa que uma coisa é impura, torna-se de facto impura para ele. Ora, se tu causas perturbação ao teu irmão por causa daquilo que comes, já não estás a proceder com amor. Com o teu alimento não sejas causa de perdição para alguém por quem Cristo morreu. Que ninguém seja levado a ofender a Deus por causa de uma coisa que tenha por boa. Com efeito, o reino de Deus não é questão de comida e bebida, mas é questão de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e tem a aprovação dos homens. Procuremos, portanto, aquelas coisas que dão a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Pode-se comer de tudo, mas é mau comer qualquer coisa que leve os outros a pecar. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer nada que leve o irmão na fé a cair no pecado. O que tu achas pessoalmente deve ficar entre ti e Deus. Feliz aquele que não tem de se condenar a si mesmo pelo que escolhe. Mas se alguém tem dúvidas a respeito daquilo que come, por não saber se Deus aprova isso, esse tem culpas ao comer, porque não está a agir segundo a fé. E tudo o que se faz em desacordo com a fé é pecado. Romanos 15. Nós que somos fortes na fé, devemos suportar as fraquezas dos que não são como nós, sem procurarmos o que nos é agradável. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo naquilo que for bom para o fortalecer na fé. Pois também Cristo não procurou o que lhe era agradável. Pelo contrário, aconteceu com ele o que diz a Escritura. Os insultos daqueles que te insultavam caíram sobre mim. E tudo o que está na Sagrada Escritura foi escrito para o nosso ensinamento, a fim de termos esperança por meio da paciência e da coragem que nos vem da mesma Escritura. Que Deus, de quem vem a paciência e a coragem, vos dê harmonia de sentimentos uns para com os outros, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E isto para que todos em conjunto e a uma só voz deem louvores a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo vos aceitou para a glória de Deus. O que eu digo é que foi por causa da fidelidade de Deus que Cristo se tornou servo dos judeus para confirmar as promessas feitas aos antepassados e também para que os não-judeus deem louvores a Deus por causa da sua misericórdia. É assim que está na Sagrada Escritura. Por isso te louvarei entre as outras nações e cantarei, ó Deus, em teu louvor. Está escrito também: que os outros povos se alegrem juntamente com o povo de Deus. Noutro lugar, diz-se ainda: louvem o Senhor todas as nações, deem-lhe louvor todos os povos. O profeta Isaías também disse: virá o descendente de Jessé e levantar-se-á para governar as nações, que hão de pôr nele a sua esperança. Que Deus, de quem vem a esperança, vos encha de toda a alegria e de paz na fé, para que essa esperança seja cada vez maior pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, estou firmemente convencido de que estão cheios de bondade e têm bastantes conhecimentos para se aconselharem uns aos outros. Apesar disso, atrevi-me a escrever-vos sobre estes assuntos para os terem bem presentes. Faço isto por causa da missão que Deus me confiou, que é servir Jesus Cristo no meio dos não-judeus. Tenho a missão sacerdotal de anunciar a boa nova de Deus para que os não-judeus sejam apresentados ao Senhor como uma oferta agradável e santificada pelo Espírito Santo. Como crente em Jesus Cristo, tenho, pois, muita honra neste serviço a Deus, pois eu não me atrevo a falar senão naquilo que Cristo fez por meio de mim para levar os não-judeus a aceitarem Deus. Isso realizou-se por palavras e obras, por sinais milagrosos e prodígios, com o poder do Espírito de Deus. É assim que tenho dado plenamente a conhecer a boa nova de Cristo, desde Jerusalém e por toda a parte até à região da Ilíria. Tive, entretanto, a preocupação de só anunciar a boa nova onde Cristo não era ainda conhecido, para não estar a construir sobre fundamentos alheios. Segui a Sagrada Escritura que diz: aqueles a quem não se tinha falado dele hão de ver,
e aqueles que ainda não tinham ouvido falar dele hão de compreender. Por isso tenho sido impedido muitas vezes de ir aí visitar-vos, mas agora que terminei o meu trabalho nestas regiões, espero ir ter convosco, como desde há muito desejava. Irei visitar-vos quando for a Espanha. Conto ir ver-vos nessa altura e ter o prazer de estar convosco. Entretanto, agora sigo para Jerusalém ao serviço dos crentes em Jesus Cristo que ali estão. É que os crentes da Macedónia e da Acaia resolveram fazer um peditório a favor dos irmãos pobres da igreja de Jerusalém. Acharam bem fazer isso, mas na verdade deviam-lhes obrigações. Como os crentes de Jerusalém repartiram os seus bens espirituais com os não-judeus, estes, por sua vez, devem agora ajudá-los com os seus bens materiais. Quando eu tiver tratado deste assunto e lhes tiver entregado o produto do peditório, partirei para a Espanha e irei visitar-vos nessa viagem. Estou certo de que, quando aí for, vou cheio das bênçãos de Cristo. Meus irmãos, peço-vos por Nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que nos dá o Espírito Santo, que estejam unidos comigo, orando fervorosamente a Deus por mim. Peçam a Deus que eu me livre daqueles que na Judeia não creem em Cristo e que a ajuda que eu levo aos crentes de Jerusalém tenha boa aceitação. Desse modo, se Deus quiser, irei visitar-vos cheio de alegria e convosco descansarei um pouco. Que o Deus de paz seja convosco. Amém. Romanos 16. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está ao serviço da igreja de Cêncreas. Recebam-na bem em nome do Senhor, como se deve fazer entre os crentes, e ajudem-na em tudo aquilo de que ela precisar, pois também ela ajudou a muitos e até a mim próprio. As minhas saudações a Priscila e Áquila, meus companheiros de trabalho ao serviço de Jesus Cristo. Eles arriscaram a própria vida para salvarem a minha. Por isso estou-lhes muito grato. E não só eu, mas também todas as igrejas dos crentes vindos do paganismo. As minhas saudações, igualmente, para os crentes que se reúnem em casa deles. Saudades para o meu amigo Epéneto, que foi o primeiro na província da Ásia a ter fé em Cristo. Os meus cumprimentos a Maria, que muito trabalhou por vós. Cumprimentos também a Andrónico e a Júnia, meus compatriotas e companheiros de prisão. Eles são bem conhecidos entre os apóstolos e tornaram-se fiéis de Cristo ainda antes de mim. Cumprimentos a Ampliato, caríssimo amigo no Senhor, a Urbano, nosso companheiro de trabalho ao serviço de Cristo, e ao meu amigo Estáquio. Saudações a Apeles, bem dedicado a Cristo, e igualmente aos da família de Aristóbulo. Vão também as minhas saudações para Herodião, meu compatriota, e para os da família de Narciso, que creem no Senhor. Saudações a Trifena e a Trifosa, que se esforçam no trabalho do Senhor, e igualmente à minha querida amiga Pérsida, que muito trabalhou também. Saudades a Rufo, que se tem distinguido no serviço do Senhor, e igualmente à sua mãe, que foi uma verdadeira mãe para mim. Mando igualmente cumprimentos para Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e a todos os outros que estão com eles. Cumprimentos também para Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, e Olimpas, e a todos os crentes que estão com eles. Cumprimentem-se uns aos outros com um beijo de irmãos. Todas as igrejas de Cristo vos mandam saudações. Recomendo-vos, meus irmãos, que tenham cautela com aqueles que provocam divisões e levantam dúvidas contra os ensinamentos que receberam. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão ao serviço de Cristo Nosso Senhor, mas ao serviço do seu próprio estômago. Com as suas palavras belas e manhosas, enganam a gente simples. A vossa fidelidade a Cristo é conhecida em toda a parte, o que me dá muita alegria. Mas quero que sejam sábios para seguirem o bem e simples para evitarem o mal. O Deus da paz esmagará Satanás em breve debaixo dos vossos pés. Que Nosso Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Mandam-vos saudações Timóteo, meu companheiro de trabalho, assim como os meus compatriotas Lúcio, Jasão e Sosípatro. Eu, Tércio, que estou a escrever esta carta, também envio as minhas saudações em Cristo. Saúdo-vos igualmente Gaio. Estou hospedado em casa dele e é aqui que se reúne toda a igreja. Saudações também de Erasto, que é o tesoureiro da cidade, e ainda do irmão Quarto. Que Nosso Senhor Jesus Cristo vos abençoe a todos. Amém. É Deus que vos pode tornar mais firmes na fé.
de acordo com a boa nova que eu anunciei e com a mensagem de Jesus Cristo, segundo o que nos foi dado conhecer do plano divino da salvação. Esse plano escondido desde sempre foi agora manifestado por meio dos livros dos profetas, conforme o mandamento do Deus Eterno. E foi dado a conhecer a todas as nações para as levar à obediência da fé. Glória seja dada para sempre a Deus Todo-Poderoso, único e sábio, por meio de Jesus Cristo. Amém.